Olá! Seja então muito bem-vindo à aula número 1 do nosso curso Currículo Nota 10. Sua chance para causar uma primeira boa impressão. Então vamos primeiro ter um panorama geral aqui da nossa jornada. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas 10 aulas. Nós começamos então com a aula número 1, para que serve um currículo? Afinal de contas, qual é o seu propósito? Qual é o propósito de um currículo? É muito importante nós começarmos então a nossa jornada com a clareza. Qual é o objetivo do currículo? Depois disso, depois dessa etapa, nós vamos para a aula número 2, que é um curso sobre como elaborar um currículo. Afinal de contas, por que eu preciso fazer esse curso? Precisa mesmo? Eu vou te responder isso na aula 2. E aí, a partir da aula 3, a gente já começa a arregaçar as mangas, a gente já começa a entrar na construção do currículo propriamente dito. Ou seja, nós vamos abordar 7 sessões de um currículo assertivo, nós vamos percorrer qual é a melhor maneira de apresentar suas habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Depois a gente vai para a melhor maneira de apresentar a sua formação acadêmica. Depois a gente passa por histórico profissional, e aí a gente começa a entrar numa parte também bem estratégica. Como que você se diferencia da multidão, como você consegue se diferenciar dos demais candidatos. E aí na aula 9 eu apresento um conceito bem interessante, tenho certeza que você vai gostar, eu cunhei o termo abordagem incremental, já a gente vai ver isso lá na aula 8. Aí na aula 9 a gente traz uma breve reflexão, uma breve discussão sobre qual é o melhor formato. Hoje se discute muito qual é o melhor formato de um currículo, é o formato criativo, é o formal, é o funcional. Já a gente entra nessa discussão ali na frente. E por fim, finalmente, no final da nossa jornada, a gente chega lá na aula 10, ou lá no 10º andar, como a gente estava falando, com o tema Convencendo o Selecionador, ok? Então vamos lá. Para que serve um currículo? Qual o seu propósito? E repare só, eu já fiz essa pergunta várias vezes para vários profissionais diferentes, de vários segmentos diversos, e as respostas geralmente não chegam no cerne da questão. E isso é fundamental a gente saber. É muito importante você ter a devida clareza antes mesmo de iniciar o seu processo de construção do seu currículo, o seu processo de escrita do seu currículo. Então, nós temos que, por isso que eu fiz questão de colocar no nosso curso Currículo Nota 10, essa aula como a aula número 1, a primeira aula da nossa jornada, porque é muito importante você ter isso bem claro para a gente construir o seu currículo junto. E eu sei que o seu objetivo aqui no curso, claro, é conseguir uma recolocação profissional ou um primeiro emprego. Mas o foco do nosso curso é a construção do seu currículo Nota 10. E você precisa saber para que serve um currículo. E olha, e você pode responder isso em voz alta, faz de conta que eu estou te ouvindo. Na sua opinião, para que serve um currículo? Qual é o objetivo de um currículo? Fala aí para mim. Se você respondeu que, olha, eu estou reformulando o meu currículo, o objetivo do meu currículo é me conseguir um emprego, eu preciso te falar que você está completamente enganado. O objetivo do currículo nunca foi conseguir um emprego. Currículo nunca conseguiu emprego para ninguém. Posso te assegurar isso. Agora, se você respondeu que o objetivo do seu currículo é conseguir uma entrevista, aí sim, você respondeu certo. Ponto. Esse entendimento, essa clareza, muda tudo. Isso, na verdade, define tudo. E isso é tão óbvio, né? O currículo só serve para uma coisa, para conseguir uma entrevista, isso é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é tão pouco dito e tão pouco entendido. Inclusive até pessoas de RH que eu interpelo, que eu pergunto, às vezes elas dão umas respostas, elas divagam demais e não chega nesse ponto. Eu já estou contente porque agora você já sabe disso. E isso muda tudo. Isso muda a lógica do seu currículo, muda a sua abordagem, isso muda a construção, isso muda a elaboração do currículo, isso muda tudo. Então, eu faço questão de reiterar isso porque na maioria dos erros que eu encontro nos currículos que chegam até mim, que passam pela minha mão, a maioria dos erros que eu vejo são erros decorrentes da falta desse entendimento,
da falta desta clareza que o currículo ele tem o único objetivo de conseguir uma entrevista, não um emprego. Tá bom? Olha só. Eu trago de novo aí, então, o conceito da montanha. Então, digamos que o seu emprego está lá no topo da montanha, né? Esse é o seu objetivo. Lembra que no nosso índice a gente tinha uma montanha e 10 etapas, 10 andares. Então, o objetivo final seu, lá no topo, é conquistar o seu novo emprego, ou o seu primeiro emprego, né? Que conseguir a sua recolocação profissional. Mas, veja bem, para você atingir esse seu objetivo, entre você que está aqui embaixo, no pé da montanha, e o emprego que está lá no topo da montanha, tem algo muito importante no meio. Você tem a entrevista. O atingimento do seu novo emprego passa pela entrevista. Muito claro isso. E nessa escalada que nós vamos fazer, não tem atalhos. Você tem que ir pela trilha correta. Agora, entre a entrevista e você, nós temos um outro componente no meio, muito importante. É o seu currículo. E entre o seu currículo e você que está aqui na base da montanha, agora você tem o curso Currículo Nota 10 à sua disposição. Então, nós vamos juntos fazer essa trilha, percorrer essa trilha até você chegar lá em cima, chegar mais próximo do seu objetivo. Perfeito? Então esse é o meu compromisso contigo, te ajudar na reformulação do seu currículo. E eu sei que isso, reitero aqui, infelizmente não depende só de esforço. Para você chegar lá no topo, depende também de você ter mais clareza do processo, do objetivo de um currículo, e isso a gente já concluiu agora nessa etapa. Até o término do curso, um currículo tem a melhor versão possível do seu currículo, ou você tem o seu currículo nota 10. Então, fechando aqui a nossa primeira aula, o seu objetivo é chegar lá no topo, no seu emprego, na sua recolocação profissional. E você está começando essa jornada aqui embaixo, no pé dessa montanha. Entre o seu objetivo, entre o seu emprego e você tem a entrevista. Entre a entrevista e você tem um currículo a apresentar, e entre o currículo e você, agora você tem o currículo nota 10, o curso à sua disposição, com bastante material de apoio, para que você consiga ter a melhor versão possível do seu currículo. O seu objetivo, então, é a recolocação profissional, mas o seu foco aqui, hoje, agora, comigo, é a reformulação do seu currículo. Tá bom? Então agora vem comigo para a segunda aula. Lá também eu trago a segunda aula, eu introduzo a segunda aula com uma reflexão. Por que, afinal de contas, fazer um curso sobre como elaborar o currículo? Lá você vai ver que eu vou te responder por quê e você tomou a decisão certa. Você vai ver isso agora na segunda aula. Tá bom? Então, vem comigo. Até lá!